Uma variação do polígono de frequência básica, que esse polígono que nós acabamos de ver, né, é o polígono de frequência relativa, que usa as frequências relativas, né, que são as proporções ou porcentagem na escala vertical. Ou seja, a única diferença no polígono de frequência básica que nós acabamos de ver é que na coluna vertical, ao invés de estar as frequências absolutas, né, 10, 20, 2, vão estar as proporções, as porcentagens, 10%, 2%. Essa é a única diferença de um polígono e o outro. Ao se tentar comparar dois conjuntos de dados, é em geral útil desenhar os dois polígonos de frequência relativa no mesmo eixo. Então, quando que é conveniente usar o polígono de frequência, polígono de frequência relativa, é quando a gente for comparar dois ou mais conjuntos de dados. Aí é muito mais interessante usar o polígono de frequência relativa do que o polígono de frequência básico. Exemplo 2, olha. Veja a figura 2.6, cadê a figura 2.6? Está aqui. Que mostra os polígonos de frequência relativa para as taxas de pulsação de mulheres e de homens, conforme listado na tabela 2.1. Desculpa. Veja bem, então aqui com os dados dessa tabela nós construímos esse polígono, né? O primeiro passo para construir o polígono é construir a distribuição de frequência, como foi mostrado no exemplo anterior aqui, ó. Então aqui, ó, aqui nós temos o polígono absoluto, né, o polígono básico, que foi construído a partir da distribuição de frequência dos dados das mulheres. Vamos lá, na tabela 2, cadê? Na tabela 2.1, pegamos os dados das mulheres e organizamos nessa distribuição de frequência que nós já sabemos como que se faz, né? Então, a gente organiza, constrói a distribuição de frequência para depois construir o polígono de frequência, né? Aqui é o mesmo processo que nós usamos para construir o polígono de frequência básico, é o processo que nós vamos fazer para construir o polígono de frequência relativo, né? A única diferença, né? Vamos analisar o polígono de frequência de mulheres. Quais são os pontos médios? Qual o menor ponto médio para polígono de frequência das mulheres? 54,5. Vamos ver lá no outro. Mentira, é 64,5 e realmente aqui é 64,5, né? Porque 54,5 está fechando, né? Então, a primeira classe aqui é 64,5 e a última classe das mulheres é 124,5, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui se é isso que ficou. Então, 64,5 e 124,5. Aqui nós fechamos e aqui nós fechamos, né? Mas a primeira classe realmente é 64,5 para as mulheres e a última classe é 124,5. Tá? Então, usou-se os pontos médios, 64, vamos pegar o das mulheres, 64,5, aqui, ó, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5, 104,5, 114,5 e o último 124,5. Então, é o mesmo processo, uso o ponto médio, só a diferença é que no lugar de colocar 2, 10, 20, vai colocar 10%, 20%, 30%, é a única diferença. Aqui também foi feito o mesmo processo para os dados dos homens, referente aos homens, né? Construiu-se a distribuição de frequência, não está mostrado aqui por questão de tempo, mas é o mesmo, porque vai ficar repetitivo também, né? É a mesma coisa que fez com as mulheres, fez com os homens, construiu a distribuição de frequência, achou-se os pontos médios de qual o primeiro ponto médio para os dados dos homens? É 54,5. E qual é o último? 94,5, né? Lembrando que 104,5 porque fechou o polígono. Aqui ele fechou no zero. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, no exercício anterior. Eu acho esquisito fechar no zero aqui. Tá? Vai que eu vou colocar aqui, tá vendo? No das mulheres está fechando no zero aqui, ó. Fechou no zero, né? Mas agora colocou 54,5, tá? Então, eu aconselho, que eu já vi vários livros que usam aquilo, seria 34,5 e deixar um espaço para colocar o zero. Não precisa fechar em cima do zero, tá? Mas o livro é um excelente livro, tá fazendo dessa forma, mas eu já vi de outra forma e eu acho outra forma melhor, tá? Então, voltando aqui, veja bem. Então, agora construímos os polígonos de frequência
dos homens, né, da mesma maneira que construímos das mulheres, e das mulheres. Olha, a figura 2.6 torna claro que as taxas de pulsação dos homens são menores do que as taxas de pulsação das mulheres. Né? Por que que eu sei disso? Porque a linha que representa os homens está mais para a esquerda do que a linha que representa as mulheres. Vamos ver, qual é o menor ponto médio da classe de pulsação dos homens? É 54,5. Qual é o menor das mulheres? 64,5. Então você pode ver que já tem pulsação menor de homens do que de mulher. Qual é a maior taxa de pulsação, ponto médio de taxa de pulsação dos homens? 94,5. E qual é o maior ponto médio da taxa de pulsação das mulheres? 124,5. Ó. Então dá para ver que a menor taxa de pulsação é menor para os homens e a maior é para as mulheres, 124,5. Né? Então nós estamos vendo que os valores dos homens, ó, o gráfico está praticamente andando para trás dos homens e das mulheres já estão indo para frente. Né? Nós sabemos que na reta real, na reta numerada, para trás são números menores, para frente são números maiores. Né? Então isso dá para ver. Outra informação legal que dá para tirar para ver a forma da distribuição, se a distribuição é aproximadamente normal. Aqui nós estamos vendo que os dados dos homens parece que foram tirados de uma população aproximadamente normal, né? Porque está quase em forma de sino. Já das mulheres não podemos afirmar, porque tem uma cauda para cá, né? A figura 2.6 consegue algo que é realmente maravilhoso, em termos estatísticos, né, pessoal? Possibilita uma compreensão dos dados que não é possível com o exame visual das listas de dados da tabela 2.1. Imagina se eu for fazer uma análise dessas duas tabelas aqui, da tabela 2.1, né, em relação aos dados relacionados às mulheres e aos dados relacionados aos homens. Vai ser difícil tirar alguma conclusão aqui. Agora, quando eu construo o diagrama, a disciplina de frequência, já ajuda bastante. E quando eu faço o polígono de frequência, ajuda mais ainda. Então, isso está mostrando que o polígono de frequência é uma excelente ferramenta estatística. E aqui nós terminamos a nossa aula 6.